Então, agora voltando a esse bloco, pessoal, eu, eu vou me dedicar a explicar para vocês como é que nós podemos identificar qual é o procedimento aplicável. Isso é muito importante identificar qual é o procedimento aplicável entre todos aqueles possíveis previstos em lei. Para tanto, eu elaborei um conjunto de regras. Veja, eu chamo de regras aplicáveis, mas é importante dizer que essas regras, elas não são normas legais, não são especificamente normas que você deve seguir porque estão previstas na lei. A rigor, elas são regras que eu elaborei a partir das experiências e das decisões jurisprudenciais. É um conjunto de, basicamente, é um roteiro. É um roteiro para que vocês não deixem de identificar adequadamente qual é o procedimento aplicável dentre todos aqueles possíveis. São basicamente 4 regrinhas. A primeira delas é que o procedimento do tribunal do júri ele deve prevalecer sobre qualquer outro procedimento. Então observem por que a jurisprudência chegou a essa conclusão. Porque o procedimento do tribunal do júri tem assento constitucional. Então, como a Constituição prevê o procedimento do tribunal do júri, ele se aplica em detrimento de qualquer outro procedimento. Portanto, se eu tiver diante o exemplo que eu dei no bloco passado, se eu tiver diante de um feminicídio, esse feminicídio será julgado pelo tribunal do júri e não pelo juizado de violência doméstica. Define competência e define procedimento. O procedimento aplicável, por consequência, também é o procedimento previsto para o tribunal do júri. Tá? A segunda regra é de que o procedimento dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher prevalece sobre qualquer outro, com exceção do júri. Há quem diga que a Lei Maria da Penha, que é a lei de violência doméstica e familiar contra a mulher, não definiu um procedimento próprio. Não está errado afirmar que realmente não há previsão de um procedimento próprio quando tramitando em juízo. Porém, há um procedimento prévio. A forma como o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher é tratado desde as instâncias investigativas. Não é? Existe todo um procedimento que nós podemos chamar de cautelar, de aplicação de medidas protetivas que estão previstos, que está previsto na Lei Maria da Penha e por isso eu estou aqui tratando como um procedimento próprio. Então, procedimento dos crimes de violência doméstica familiar contra a mulher deve prevalecer sobre qualquer outro, com exceção do procedimento do tribunal do júri. Então, por exemplo, se o marido ameaça a mulher, esse crime de ameaça ele é um crime de violência doméstica contra a mulher. Não se aplica o procedimento sumaríssimo, porque afinal o crime de ameaça é um crime cuja pena máxima é inferior a 2 anos, e como nós vimos no bloco passado, todo crime cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos é procedimento sumaríssimo, mas nesse caso aplica-se o procedimento dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso porque, como o Supremo Tribunal Federal já decidiu, o artigo 42 da Lei 11.340, que afasta a aplicação da Lei 9.099, que é aquela que prevê o procedimento sumaríssimo, ele é constitucional e, portanto, afasta-se o juizado especial criminal e o procedimento sumaríssimo, portanto, aplica-se o procedimento específico da Lei Maria da Penha dos crimes, portanto, de violência doméstica e familiar contra a mulher. A terceira regra é de que o procedimento sumaríssimo ele deve prevalecer
sobre os procedimentos especiais. E é interessante porque o procedimento sumaríssimo ele é um procedimento comum, mas ainda assim ele prevalece sobre os especiais. Isso acontece por conta de um detalhe histórico. Quando o procedimento sumaríssimo foi criado, e ele foi criado em 1995 pela Lei 9.099, quando ele foi criado, ele previa algo diferente do que existe hoje. Ele previa, a Lei 9.099 previa que o procedimento sumaríssimo ele era aplicável para os crimes cuja pena máxima fosse igual ou inferior a 1 ano e excetuavam-se os crimes para os quais estivesse previsto um procedimento especial. Ou seja, procedimento especial prevalecia sobre o procedimento sumaríssimo. Ocorre que, quando entrou em vigor a lei dos juizados especiais federais, ele fez uma outra previsão de infração de menor potencial ofensivo, que tornou, portanto, o procedimento sumaríssimo aplicável para todos os crimes cuja pena máxima fosse igual ou inferior a 2 anos. E não fez uma exceção, ou seja, não criou uma exceção para aqueles crimes em que houvesse previsão de um procedimento específico. De tal maneira que o entendimento jurisprudencial que prevaleceu foi, em primeiro lugar, embora a lei fosse sobre os juizados especiais federais, aplicava-se a qualquer juizado, inclusive os estaduais, porque não pode haver uma definição de infração de menor potencial ofensivo diferente da área federal para a estadual. Em segundo lugar, como não foi excepcionado o procedimento, os crimes em que fosse previsto um procedimento especial, então o procedimento sumaríssimo passou a ser aplicável para todos os casos de crimes cuja pena máxima fosse igual ou inferior a 2 anos, ainda que fosse previsto um procedimento especial em lei. É o caso, por exemplo, dos crimes de calúnia e injúria. Crimes de calúnia e injúria têm um procedimento especial previsto em lei, nós vimos no bloco passado. No entanto, a pena máxima da calúnia 2 anos, da injúria de 6 meses, então aplica-se o procedimento sumaríssimo. Ponto final. Vocês vão falar assim, então, para que existe o procedimento especial dos crimes de calúnia e injúria? Ora, é porque tem 2 crimes de calúnia e injúria, 2 casozinhos em que a pena é superior a 2 anos. Injúria qualificada pelo preconceito, né, injúria com preconceito e a calúnia qualificada. Então, nesses 2 casos, nós temos a aplicação do procedimento especial de calúnia e injúria. Mas, caso contrário, todos os outros crimes de calúnia e injúria, todos os outros casos, como a pena máxima é de até 2 anos, aplica-se o procedimento sumaríssimo. Outro exemplo é o porte de droga para uso próprio, né, em que a pena é inferior a 2 anos, então, mesmo existindo um procedimento especial em lei, aplica-se o procedimento sumaríssimo. E, por fim, a última regra, a 4ª regra, é de que os procedimentos especiais prevalecem sobre os procedimentos comuns ordinário e sumário. Então, todas as vezes que existir um procedimento especial em lei, aplica-se em detrimento do procedimento ordinário e do procedimento sumário, como seria, obviamente, se esperar, porque o ordinário e o sumário se baseiam na pena e os especiais na natureza do crime. Então, toda vez que tiver um procedimento especial previsto para um determinado crime, aplica-se o procedimento especial em detrimento dos comuns ordinários e sumários. Exemplo do peculato, né, ou corrupção, né, a corrupção passiva. Peculato ou corrupção passiva são crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, então são considerados crimes de responsabilidade do funcionário público em que existe um procedimento especial previsto em lei e, portanto, afasta
a aplicação do procedimento comum ordinário, porque tanto peculato como corrupção são crimes cuja pena máxima é superior a 4 anos. O que não ocorre, por exemplo, é importante explicar, não ocorre, por exemplo, com crime de prevaricação. Existe um procedimento especial, prevaricação, um crime praticado por funcionário público contra a administração pública, existe um procedimento especial, no entanto, a pena é inferior a 2 anos e, portanto, aplica-se o procedimento sumaríssimo para a prevaricação, na medida em que a regra 3 se sobrepõe a 4. Então, o objetivo aqui é que vocês sigam essas regras nessa ordem, regra 1, 2, 3 e 4, para poder identificar o procedimento correto e aplicável ao caso concreto. É isso, gente. Seguindo certinho essas regras, nós podemos identificar com uma absoluta tranquilidade o procedimento adequado para o caso penal.